O Tribunal Europeu intervém no caso da deportação de migrantes no Reino Unido. Avião com requerentes de asilo fica em terra. Moscovo propõe corredor humanitário para a saída de civis de fábrica em Severodonetsk, mas exorta forças ucranianas a renderem-se. Ursula von der Leyen visitou Israel e os territórios palestinianos, anunciando o desbloqueio dos fundos europeus à autoridade palestiniana. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pronunciou-se e obrigou o Reino Unido a cancelar o voo que iria deportar requerentes de asilo para o Ruanda. A Justiça considerou que a medida do governo de Boris Johnson poderia provocar danos irreversíveis aos refugiados. O avião iria partir na noite desta terça-feira com 7 requerentes de asilo de várias nacionalidades. A medida chegou a ser aprovada pelo Tribunal de Recurso britânico e levou à rua centenas em protesto. Apesar disso, o primeiro-ministro defendeu com força o plano que consiste em obrigar os migrantes que pedem asilo no Reino Unido a aguardar pela resposta em hotéis no Ruanda. Boris Johnson diz que é uma forma de evitar desastres no mar e de despromover o tráfico humano no Canal da Mancha. A ONU e vários ativistas denunciaram a política como um ataque aos direitos dos refugiados que a maioria dos países reconhece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas o governo britânico mantém a narrativa de querer controlar as fronteiras e de dar mais segurança a quem arrisca tudo para mudar de vida. Moscovo propôs a abertura de um corredor humanitário na quarta-feira para retirar centenas de civis que estão refugiados numa fábrica em Severodonetsk. As forças ucranianas continuam a bater-se nas ruas, mas o inimigo já controla parte importante desta localidade-chave. Como aconteceu em Mariupol, a última bolsa de resistência ucraniana estará concentrada numa fábrica onde estão mais de 500 civis e 2.500 militares, de acordo com separatistas pró-russos. A ONG Conselho Norueguês para os Refugiados, que se mantinha no terreno até há pouco tempo, diz que a situação é crítica devido ao isolamento criado pela destruição da ponte que ligava Severodonetsk a Lysychansk. As opções de fuga diminuem. O Ministério da Defesa russo garantia salvo-conduto para os civis, mas exortava as forças ucranianas a renderem-se. Numa conferência de imprensa esta terça-feira, o presidente ucraniano admitia que a situação é muito difícil e que a única coisa a fazer é continuarem a lutar. Do outro lado, separatistas pró-russos acusavam Kiev de bombardear uma maternidade. A área cada vez mais pequena do Donbass, controlada pela Ucrânia, continua sob intensos combates. Cidades como Selidov, que recebe um fluxo constante de deslocados que fogem da ofensiva russa, está quase sem mantimentos. As autoridades admitem não poder ajudar todos os recém-chegados. Na sua primeira visita oficial a Israel e aos territórios palestinianos, a presidenta da Comissão Europeia anunciou o desbloqueio de mais de 200 milhões de euros de fundos europeus para a Autoridade Nacional Palestiniana. Dessa verba, 25 milhões são para melhorar a segurança alimentar. Ursula von der Leyen afirmou que a agressão russa está a ter um impacto devastador nos preços dos alimentos e no fornecimento de energia, e que a Palestina, como muitos outros países vulneráveis no mundo, depende das importações de cereais ucranianos. Com o primeiro-ministro israelita, a líder europeia discutiu, entre outras coisas, as jazidas israelitas de gás no Mediterrâneo Oriental, horas depois do primeiro-ministro italiano, também de visita à região, deixar claras as intenções da UE. Na frente energética, vamos trabalhar em conjunto na utilização dos recursos de gás do Mediterrâneo Oriental e no desenvolvimento de energias renováveis. Queremos reduzir a nossa dependência do gás russo e acelerar a transição energética para os objetivos climáticos a que nos propusemos. Mas ainda há muito a discutir. Israel não tem um gasoduto que ligue as suas plataformas de perfuração ao sul da Europa, mas a sua construção está a ser considerada.
O Brexit, a pandemia e Boris Johnson são demasiados problemas para a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, que quer organizar outro referendo sobre a independência já no próximo ano. Fui reeleita primeira-ministra há pouco mais de um ano, com um compromisso claro de dar ao povo da Escócia a escolha de se tornar um país independente. O povo da Escócia elegeu um parlamento escocês com uma maioria decisiva a favor tanto da independência como do direito de escolha. O parlamento escocês tem, portanto, um mandato democrático indiscutível. Sturgeon argumenta que a Escócia votou claramente contra o Brexit no referendo de 2016 e acabou por ter de abandonar a União Europeia contra a vontade dos escoceses. Esta circunstância, diz, gerou enormes prejuízos para a economia, comércio e serviços públicos do país. Embora a Escócia tenha rejeitado a independência no referendo em 2014, as circunstâncias mudaram muito e a independência é o único caminho que permite o regresso à União Europeia. Estima-se que mais de 83 milhões, ou seja, 29% dos adultos na União Europeia já consumiu pelo menos uma droga ilegal. Dados do novo relatório europeu sobre drogas. Nos 27, o problema das drogas, dos sem-abrigo, a gestão de perturbações psiquiátricas e a redução da criminalidade juvenil estão interligados. E a maioria das pessoas com problemas de drogas acabará por diversificar as substâncias que consome. Nos últimos anos, as pessoas estão a escolher mais substâncias, incluindo algumas que não foram previstas para esse fim. E há uma tendência entre as pessoas para procurarem substâncias cada vez mais potentes. A pandemia de Covid-19 teve um impacto negativo muito forte na saúde mental, especialmente nos grupos vulneráveis. E a crise económica, todos estes elementos contribuem para um aumento da pressão do mercado sobre os consumidores existentes ou potenciais. Em alguns países assiste-se mesmo a níveis mais elevados de violência e corrupção impulsionados pelo mercado da droga. No relatório conclui-se que ele evoluirá cada vez mais para o digital, potenciado também pelos constrangimentos vividos durante a pandemia. As redes sociais e os sistemas encriptados começam a ser muito utilizados para facilitar a compra de drogas. Todos os anos, em junho, Annecy torna-se a capital da animação com o Festival Internacional do Filme de Animação, já sexagenário, que foi crescendo e se tornou o maior do mundo. Na edição deste ano, de 13 a 18 de junho, esperam-se mais de 100 mil espectadores, uma centena de países representados e mais de 500 filmes. A abertura esta segunda-feira fez-se com a estreia mundial de Minions, a ascensão do grupo. O sucesso de bilheteira que em breve estará nos cinemas de todo o mundo. O diretor artístico do festival, Marcel Jean, que ao longo dos últimos 10 anos tem visto a evolução da animação, particularmente na Europa, comenta. A animação em longa-metragem é um formato que se desenvolveu enormemente na Europa durante os últimos 20 anos. Podemos ver que a animação é um veículo perfeito para a coprodução, porque não está prisioneira de atores, do Star System. Não está prisioneira de uma língua ou de uma versão. Portanto, há todas estas possibilidades que facilitam, que favorecem a coprodução. Entre os 10 filmes em competição, 8 são coproduzidos com pelo menos um país europeu. Entre eles, Naiola, uma coprodução entre Portugal, Bélgica, Holanda e França. Uma longa-metragem com 70% de animação e 30% de imagem real. A história de 3 gerações de mulheres em Angola afetadas pela longa guerra civil. Esta ideia europeia está muito presente na animação, o que nos leva, já que estamos a falar da Europa, a falar da Ucrânia e a pensar na Ucrânia, já que este ano a Annecy quis tirar o chapéu à animação ucraniana e lembrar a todos os festivaleiros que um país que é significativo no mundo da animação está a viver uma situação extremamente dramática.
O festival exibe esta curta história no ano em que os ucranianos comemoram o 8º aniversário da Revolução da Dignidade, na qual a personagem principal expõe as suas impressões sobre os acontecimentos que custaram a vida ao pai em 2014. Понад 100 людей, які прийняли перший бій. Цей бій все ще триває.